Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais importantes da tradição judaico-cristã, a do pecado original. Usando o livro do Gênesis e o Catecismo como base, vamos tentar entender por que o mundo tem sofrimento e imperfeição. Essa é uma pergunta que provavelmente todo mundo já se fez em algum momento, não é? Por que existe dor? Por que existem conflitos, dificuldades? A resposta, segundo essas fontes, não está numa falha de projeto, digamos assim, mas sim numa história sobre um relacionamento. Um relacionamento que se quebrou bem no comecinho de tudo. Para a gente entender essa fratura, primeiro a gente precisa imaginar como era a perfeição. A narrativa descreve um início onde tudo era regido pelo amor, pela harmonia, uma amizade de verdade entre o Criador e a humanidade. Ok, vamos analisar isso aqui. O cenário descrito era de uma harmonia total. A humanidade, criada à imagem de Deus, vivia em amizade com seu Criador, em paz com a natureza, mas o pilar que sustentava tudo isso era um dom essencial, a liberdade. O livre-arbítrio era fundamental, porque amor de verdade não pode ser forçado, né? Precisa ser uma escolha. E é exatamente aqui que a história ganha complexidade. Para que esse amor, essa amizade com o Criador fosse real, precisava ser uma escolha livre. E claro, toda escolha livre traz com ela a possibilidade de escolher o contrário. Isso nos leva ao famoso teste. É muito importante a gente entender o que essa árvore simbolizava. De acordo com o catecismo, ela não era uma armadilha de jeito nenhum. Ela representava um limite, o limite entre ser a criatura e ser o Criador. Respeitar essa fronteira era uma forma de dizer: eu confio em quem me criou. Então, o ponto central era este. O teste não era sobre uma fruta mágica, era sobre confiança. A questão era, a humanidade dependeria de seu Criador, aceitando os próprios limites com amor, ou tentaria tomar o lugar de Deus, definindo por conta própria o que é certo e o que é errado. E então, a confiança foi quebrada. Esse é o momento decisivo da narrativa. O ponto de virada onde uma única escolha mudou todo o curso da história humana, segundo essa interpretação. Mas essa escolha não surgiu do nada, sabe? As fontes falam de uma influência de fora, uma voz sedutora que, por pura inveja, plantou a semente da dúvida. Essa voz se aproveitou da liberdade humana, atiçando o orgulho para quebrar a confiança no Criador. O ato de comer o fruto foi só a consequência. O verdadeiro pecado, a origem de tudo, aconteceu primeiro por dentro, no coração. Foi naquele momento em que a confiança na bondade de Deus se quebrou e deu lugar à suspeita. E isso nos leva à definição de pecado original. Não é só sobre quebrar uma regra. É a recusa fundamental de viver essa relação de amor e confiança com o Criador. É a escolha de se afastar desse amor. E quais foram as consequências dessa única decisão? Bom, o impacto, segundo a narrativa, foi imediato e devastador, afetando todas as áreas da existência. O contraste foi gritante e instantâneo. A amizade com Deus virou medo. A harmonia entre as pessoas se transformou em acusação, em culpa. A relação com a natureza virou uma luta. E, por fim, o sofrimento e a morte entraram no mundo como resultado direto dessa ruptura. E as consequências não foram só externas, não. Essa quebra original deixou uma ferida na própria natureza humana, uma inclinação para o egoísmo e para o pecado, que a teologia chama de concupiscência. É como uma herança daquela primeira queda, que explica por que, às vezes, fazer o bem parece tão difícil. Mas, calma, a história não termina no desespero. Na verdade, nesse exato momento da queda, uma nova promessa já começa a surgir. E isso transforma a narrativa que era de perda em uma narrativa de esperança. Essa citação aqui é a chave de tudo. Mesmo diante da infidelidade, a resposta de Deus não foi o abandono, mas um chamado. Embora o relacionamento tenha sido quebrado pela humanidade, o Criador imediatamente começou a traçar um plano de restauração. Logo ali no capítulo 3 do Gênesis, no meio de todas as consequências, a gente encontra essa passagem misteriosa, mas cheia de esperança. Ela é chamada de proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, porque é vista como a primeira faísca da promessa de redenção, um sinal de que o mal não teria a palavra final. Então, o ponto central é este. Apesar da desobediência, o desejo de Deus pela felicidade humana continuou intacto. A promessa foi feita. Um Salvador viria para consertar o que foi quebrado, para vencer o pecado e a morte e para reabrir o caminho de volta para a comunhão com Deus.
Em resumo, a história do pecado original explica por que a salvação se tornou necessária. Ela meio que prepara o palco para a grande narrativa que vai se desenrolar por toda a Bíblia. A questão que fica é, como essa promessa feita lá no comecinho de tudo finalmente se cumpriu? A resposta para essa pergunta é o que move todo o resto da história.